Segundo Reis, capítulo 5, nós temos no verso 2 e verso 3. Nos diz assim um texto bíblico, para que você pode sentar. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Verso 3, disse esta a sua senhora: quem dera, em algumas traduções, quem me dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Verso 4, Naamã foi ao seu senhor, o rei da Síria, e lhe disse que o que a menina da terra de Israel havia falado. Toma o teu assento. Glória a Deus. Queridos, eu quero trabalhar dentro dessa referência bíblica aquilo que você pode ser, mesmo estando no contexto desfavorável. Aquilo que você pode ser, mesmo estando no contexto desfavorável. E eu vou melhorar. Aquilo que Deus quer que você seja, mesmo você estando no contexto desfavorável. Houve duas ocasiões, na verdade houve outras, mas eu quero pegar duas ocasiões em que Jesus esteve com os discípulos dentro de uma situação mar revolto, tempestade. Em uma delas, Jesus não está presente, ele dá um comando para os discípulos ir para o outro lado, e eles alcançam o mar, e dentro desta viagem no mar da Galileia, o mar começa a ficar bravio, tempestade, o barco é sacudido. Agora nós temos discípulos numa cena de pânico, medo, temendo quanto às suas vidas, lutando com aquele vento e aquela tempestade, aquela situação terrível. Jesus não está no barco até então, até que Jesus vem andando sobre as águas, e agora Jesus está no barco, e agora dentro do barco ele libera uma palavra de comando, e uma vez essa palavra liberada, se faz bonança, e os discípulos ficam meio que boca aberta com o que acontece. Em uma outra ocasião, Jesus está no barco, mas mesmo Jesus no barco, não impede que mais uma vez, vem vento forte, vem tempestade, e o barco é sacudido. Então, primeira lição que eu aprendo: mesmo que Jesus parece não estar no barco, ou mesmo que Jesus esteja no barco, isso não é sinônimo, ou não nos isenta de viver algumas tempestades. A questão é como que nós lidamos com situações de tipo. Às vezes, irmãos, tem situações que nos comprometem, a gente se envolve tanto com ela, na esfera da emoção, e aí a nossa vida espiritual, as nossas crenças, as nossas convicções ficam comprometidas. Então guarde isso: você é um ser pensante e trino. Você, por Deus, foi composto de espírito, alma e corpo. Nessa condição trina, conforme o Eterno te fez, o elemento alma, onde reside as nossas emoções, muitas vezes fica à mercê de alguns comandos. E aí depende que haja um equilíbrio emocional, para que também resulte num equilíbrio ou numa estabilidade espiritual. Porque se você está bem, logo várias coisas da sua vida, ou quase todas na sua totalidade, também. Mas se você não está bem, acaba comprometendo. Diz o sábio em Provérbios que se o semblante não está bem, logo ele vai refletir o estado da sua alma, parafraseando o texto. Então nós precisamos olhar com carinho para as nossas vidas, para que o meu emocional não fique quanto ao seu desequilíbrio, e eu passo a perder, ou deixar de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Então nós vamos trabalhar nesta noite, dentro da palavra profética liberada, o que você pode ser, ou o que Deus quer que você seja, mesmo estando em um lugar, ou em uma condição desfavorável. Primeiro personagem que eu quero trabalhar é essa menina. Na condição de menina e baseado na cultura de Israel, ela é uma das que faz parte de um número de moças ou de meninas que estão crescendo numa perspectiva cultural, esperando que em algum momento será cortejada. Vai estar dentro de uma sala, ambiente casa, família, vendo uma negociação, uma troca de dotes entre o pai dela com o pai do noivo, e uma discussão ali no valor X, e daqui a pouco ela vai noivar e vai casar. O sonho de toda judia. Ela está crescendo em um contexto onde isso é muito comum, tradição judaica, mas ela não sabe que em algum momento sua terra, sua casa, sua comunidade, sua família serão violentamente atacados. A Síria é o governo que está dominando nesta ocasião, numa empreitada militar para com Israel, e esta menina é levada cativa, é tirada da sua terra, tirada da sua comunidade.
tirado dos seus amigos, separado possivelmente dos seus familiares, e ela é levada para a Síria. Ela não é levada, irmãos, para estar em algum local confortável, para ser tratada como princesa. Ela não vai viver aquilo que Esther viveu, não. No caso dessa menina, vai ser levada para ser escrava, uma serva. Ela vai trabalhar, passar pano na casa, lavar roupa, lavar louça, vai cuidar de gente, vai trabalhar na casa do seu senhor para a sua senhora, vai ser uma serva na casa de Naamã. É interessante olharmos para o texto e considerar isso, porque ela não vai a passeio, ela está sendo levada como uma escrava para uma outra terra, uma terra longínqua, uma terra estranha, fora do seu contexto habitar-te, uma outra tradição, uma outra cultura, até os deuses lá são adorados de forma diferente, mas ela está indo, possivelmente será subordinada a ter que viver segundo os costumes desses povos sírios. Lá vai essa menina, ela tem tudo para desenvolver sérios problemas traumáticos, ela tem tudo para debruçar sobre uma janela, olhar em direção à sua terra e derramar em lágrimas. Meus sonhos foram frustrados, tiraram de mim o meu projeto de vida. Será que eu vou crescer nessa terra longínqua? Será que um dia eu vou casar com um judeu, conforme rege a tradição? Será que eu vou criar os meus filhos casando com alguém nessa terra longínqua? Essa menina é vítima de um sistema político que nada tem a ver com ela, mas a vitimou o seu sonho, vitimou o seu projeto. Está essa menina lá, ela tem tudo para travar os seus sonhos, travar o seu projeto e possivelmente, numa ótica da psicanálise, desenvolver sérios traumas. Mas essa menina me ensina algo tremendo. Ela está no contexto, diácono, totalmente desfavorável. É muito comum a emoção falar mais forte do que as convicções. Eu vou repetir e você segura isso. É muito comum o contexto nos influenciar a ponto de comprometer as nossas convicções. Porque agora, mesmo que eu tenha convicção, a emoção está maior do que o nível das minhas convicções. As minhas convicções estão comprometidas, porque do teor emocional que eu estou envolvido. É o caso dela, porém não. Ela vai mostrar isso. Na cultura judaica, independente da patente, independente da posição social de alguém, é leproso. Foi constatado, deveria o tal ser separado da comunidade. Não poderia ter uma vida comum, inclusive em casa, tinha que ser separado. Só que Naamã, ele não é um judeu, ele é um sírio. E mesmo portador de uma patente, ele pode sim se considerar uma pessoa comum, mesmo sendo leproso. Ele pode sim estar com a sua família, em sua casa, com a sua nega, com a sua esposa. Minha nega, puxa, não é você não, nega, você é minha nega. Mas Naamã poderia, mas na cultura judaica não. Diz o texto que esta moça, ou essa menina, diz o texto, ela fala para a sua senhora: irmãos, isso aqui é sério. Primeira quebra de protocolo. Um escravo não pode se reportar ao seu senhor sem que ele tenha permissão para isso. O escravo vive literalmente sem o direito de fala, sem o direito de expor suas ideias, seus desejos, suas vontades. O que ela vai falar, uma vez que o direito de falar foi tirado ainda ela estando em Israel? O que eu posso falar e falar sobre alguém ou para alguém que me arrebatou do meu convívio? Se eu tenho alguma coisa para falar, eu quero que esse miserável morra. Possibilidades. Se eu tenho alguma coisa para falar, eu quero que a lepra consuma ele até os ossos. Possibilidades. Mas não. Ela vai dizer: ah, minha senhora. Oh, glória. Ah, minha senhora. Se o meu Senhor soubesse que lá em Samaria há o homem de Deus, ele ia lá, e o homem de Deus iria curar ele. Eita, essa menina está mostrando o seguinte: eu estou até com o meu emocional comprometido, eu estou até triste, numa conjectura minha, falando em debruçar na janela nas minhas folgas e lembrar de Jerusalém, dos meus amigos, dos meus banhos na lagoa, na cachoeira, de correr pelo pasto, livre, sem hora marcada para fazer nada. Mas aqui não. Aqui o avental diz que eu sou empregada. Aqui o avental diz que eu sou escrava. Aqui eu não tenho hora conforme eu estabeleço, eu obedeço o que é imposto. Mas ela me mostra aqui que ela é alguém, mesmo na condição de menina, que tem um autogerenciamento.
Aleluia. Ela está me ensinando, minha pirralha, irmãos. Uma pirralha está me ensinando gerenciar emoção e convicção. Emoção e convicção. Eu posso até estar emocionalmente abalada, mas eu tenho convicção. Mesmo eu estando aqui, mas eu sei que tem lá em Samaria um homem de Deus. Aleluia. Você tem tudo emocionalmente para ceder a esse contexto que você está passando, atravessando. Mas eu te libero a primeira palavra profética. Deus quer que você seja alguém. Oh! Aleluia. Essa menina me ensina isso, diácono. Segundo personagem que eu quero trazer para esse texto, também é um menino. Menininho, irmãos. Possivelmente não entendia nada do que estava acontecendo, até porque era incomum o que estava acontecendo para a sua época. Havia o fator idade, que isso pesa muito no contexto bíblico. João capítulo 6, verso 8 e 9. Multiplicação dos pães. Vamos falar do fator idade. Jesus ainda está no início do seu ministério. Possivelmente nessa altura do texto, 1 ano, quase 2. Está muito recente seu ministério. Ministério curto, de 3 anos apenas. Esse menino, ele surge em meio à multidão. Se nós pensarmos ou considerarmos o fator idade, ele nasceu mais ou menos ontem, na linguagem apelativa. Não sabe muitas coisas, mesmo considerando que uma criança, vindo de um berço judaico, ele começa logo muito cedo, visitar a sinagoga, ser instruído pelos pais. Diz alguém que já nos seus primeiros anos, 5 anos de idade, ele já começa a ser instruído a ler e decorar o livro do Gênesis. E assim os 5 primeiros livros de Moisés, quando ele chega aos 10 anos de idade, ele já sabe citar de forma decorada os 5 primeiros livros de Moisés. É uma questão cultural. Então esse menino está lá no meio da multidão, mas ele não faz parte das questões que diz respeito aos adultos. Ele não é um discípulo, ele é alguém na multidão, tão somente seguindo os passos em direção a algum lugar. Possivelmente, colocação minha, movido pela curiosidade. Ele não é portador de nenhuma questão de saúde. Não, está lá no meio. Criança é curioso, né? Vai que dá um bala aqui. Está lá no meio. Mas de repente, um adulto chega para ele, pega na mão dele. Irmão, perdoa aqui as colocações loucas, tá? E sai levando ele no meio da multidão, rasgando a multidão. Ele sem entender nada, segurando uma bolsinha aqui do lado e vai embora. Não foi Jesus que chamou. Ninguém falou nada. Para onde ia, eu queria fazer. E ele vai rasgando a multidão. Não sei se tinha a palavra educada, dizer dá licença, mas foi levando o menino, sem entender. De repente o menino está diante de Jesus. Nós estamos falando sobre liberar uma palavra profética. É isso que nós vamos trabalhar nas quintas-feiras aqui. Esse menino, ele encosta, e de repente alguém fala, sem antes falar com ele. Alguém fala, ele tem pão. Só que o pão que ele tem, não é um pão adequado para o momento. Alguém diz assim, a multidão está com fome. Problema. Talvez uma solução venha agora. Não, vai agravar o problema. O dinheiro que tem não é suficiente. Então agravou o problema. Mas esse menino tem pão. Só que o evangelista João, você deve estar conferindo aí, no capítulo 6, verso 8, diz que o pão era um pão de cevada. Aí complicou. Porque se fosse um pão oriundo do trigo, ok. Mas o pão oriundo de cevada não serve. O pão feito de cevada é para gerar farelo e dar para as crias, para os animais comerem. Ou mesmo os pobres. Os pobres que comiam, bem pobrezinho mesmo. Era quase que resto. Pão de cevada era para dar para animal, na sobra, para os pobres. O menino portador de pão de cevada quer dizer, eu sou pobre. Eu sou uma pessoa humilde, simples dessa multidão. Eu não tenho aqui um pão oriundo de trigo, que é das elites. Eu tenho um pãozinho aqui de cevada, para encher a barriguinha aqui do menininho pobrinho. Está lá. Quando o evangelista João diz que ele tinha pão de cevada, e dá essa ênfase, é para dizer o seguinte para a gente. Jesus poderia dizer assim, esse não serve. Esse pão não serve. Eu até gostei desse menininho aí, lindo ele, mas esse pão não serve.
Mas o menino não está entendendo nada, segurando o pãozinho na mão, aquela canelinha seca, vibrando. De repente ele escuta Jesus falar bem assim, ó: separa de 50 e 50, 100 e 100 aí. Aleluia. Você entendeu o que vai acontecer? Jesus pega aquele pão, entrega na mão dos discípulos, faz uma oração, e aquele pão de cevada que seria desprezado começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar e alimentar toda a multidão. Sabe que esse menino me ensina, irmãos? Esse menino me ensina a ser alguém dentro de um contexto que desfavorece. Eu posso achar que não tenho, alguém pode achar que não serve, mas Deus está interessado em usar. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós não vamos ver na Bíblia Deus descer do céu para pedir opinião a alguém, se pode ou não, se dá ou não. Irmãos, Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, irmãos. Afinal de contas, Ele é Deus. O que tem a ver, então, a palavra profética para esse contexto? A palavra, eu libero. Ser profética é a ação de Deus sobre a palavra. Deus está nos chamando, irmãos, para tirar lá de dentro essa capacidade de crer. Eu não sei, de repente você está sufocado com os altos níveis do emocional, quanto aos contextos que você vem de lá para cá vivenciando, e aí olha o emocional dizendo: vou orar nada, vou buscar nada, jejum não, hoje não fiz ontem, nem semana passada, hoje também não. Aí você começa a se autodetonar, se automutilar. Eu até vou lá, menininho, ó, menininho, o outro menininho, esse não, o outro menininho, eu vou até lá para a multidão, nem vou levar nada não, nem vou levar nada, não vou receber oportunidade mesmo, nem vou levar nada, nem vou me ver na igreja, não vou levar nada não. Aí o menininho crente: eu vou levar pão, vai que rola uma oportunidade. Aleluia. É ser, mesmo que dentro de um contexto não tem nada favorecido para ser, porque não é o contexto, é o que você já é em Deus. O que eu vou falar, eu não sou autor dessa frase não, ou dessa consideração, ou pensamento que seja, vou pegar emprestado de um livro. Quando Deus olhou para Isaac, ou melhor, quando Deus olhou para Abraão, Deus viu Isaac. Quando Deus olhou para Isaac, Deus viu uma nação. Quando Deus um dia olhou para você, Ele já viu um projeto através de você. Eu não sei como você se olha, como você se autoavalia, mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus a seu respeito, Deus já te vê pronto dentro de um projeto. E aqui eu encerro. Vou trazer um outro indivíduo, vou chamar agora o endemoniado. Jesus atravessa, diácono, as margens e vai lá para o outro lado de Decápolis. Um judeu nato, de sangue mesmo, aquele judeu do pé roxo, poderia até questionar: Jesus, para esse lado não, aí não, Jesus, vamos para o sul, norte não. Mas Jesus não era questionado. Olha para mim, nós questionamos, mas Jesus não questiona. Ele sabe o que Ele está fazendo, mesmo que você não esteja entendendo. Descansa quem te prometeu. É isso aí. Vem comigo no barco. Aí vai, chega do outro lado de Decápolis. Quando Jesus desce do barco, o evangelista Marcos, no capítulo 5, narrando esse texto, narra com muita propriedade. Outros fazem abordagem também dessa passagem, mas Marcos, ele tem um tato diferente para a coisa. Ele diz que o homem despenca em direção a Jesus, correndo, e se prostra aos pés de Jesus e o adora. Primeira ação. Mas logo após essa adoração, algo maior do que ele. Por isso que eu te preparei dentro da visão do trino, lembra? Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. O Deus de paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma, espírito, seja plenamente conservado e irrepreensível. Enfim,
Quando tu acaba de adorar, algo maior do que ele toma ele. Uma força sobrenatural. E uma voz começa a mudar a dicção vocal daquele homem. E de repente, uma informação vem de dentro dele. Que dentro dele havia uma legião. Primeira consideração que eu faço ao olhar para esse texto. E aqui ou a partir daqui, o que eu vou falar tem a ver com batalha espiritual. Porque eu preciso te instruir e te dar ferramentas para você saber como guerrear nesse campo aí. O pastor está falando sobre emoção, convicção e tal, mas como que eu vou? Quem é que vira o gatilho e o negócio faz assim? Agora entra a batalha espiritual. Segura. Tem uma legião. Irmãos, ninguém da comunidade, olha o texto, hein? Ninguém da comunidade, Jesus, né? Jesus, vocês são judeus e tal. Seja bem-vindo aqui na terra dos Gadaras. Claro que vocês, eu estou conjecturando o texto, não tem isso aqui não, coisa minha, tá? Claro que vocês não é de comum vir aqui, porque nossa fonte de renda aqui, sobrevivência, é criar suíno, porcos, e vocês são judeus, vocês nem criam, nem comem porcos, por uma questão de ordenança, né, divina, do Deus de vocês, mas no nosso caso aqui, a gente cuida de porcos e também come uma carne de porco. Mas é o seguinte, antes que Jesus, né, e os seus discípulos, antes que vocês adentram na cidade, cuidado, eu estou colocando uma história à parte aqui, tá? Cuidado, porque aí entra Marcos explicando, porque tem um homem aí, que ele anda solto, uivando, ele faz da sua moradia nos sepulcros, lá no cemitério, até já tentaram prender ele, só que nem cadeia segura ele. Só que a narrativa de Marcos não é de alguém, morador da cidade, abordando Jesus e preparando Jesus para o que poderia acontecer. Não é isso, é a narrativa de Marcos. Não traz como informação um acréscimo a dizer, e outra coisa, tá? Dentro dele tem uma legião de demônio. O negócio é sério, não tem essa informação. Essa revelação quanto ao estado espiritual desse homem e a causa do porquê ele está como está, vai ser dado a Jesus. Não é ninguém que vai chegar, eu vejo que, eu imagino que, eu suspeito que, não, é quando Jesus chega lá, que vai ser revelado este mal. Tem uma legião aqui. Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Olha para mim, por favor. Muitas vezes nós tratamos as questões que são diáconos, espirituais, como sendo naturais. Você quer ver o pior? É quando nós, sem nenhuma informação, sem nenhuma mentoria espiritual de alguém, nós confundimos emoção com espiritual. E num fator comportamental, nós não precisamos falar nada. O diabo faz a leitura e vê que nós não temos informação nenhuma. Ele pinta e rola. Então, vamos cavar aqui. Jesus repreende aqueles demônios que mostram serem demônios territoriais, batalha espiritual, territoriais, e por quê? Eles dizem, não nos manda para longe daqui, ou fora daqui, eles querem continuar ali, em Gadara. O que eu vou falar aqui é sério, eu estou online? Estou? Ixi, lascou então, segura aí, crente da NV. Tem uns crentes, irmão, que não tem as pegadas, né? Segura então, olha só. Demônios, eles se alimentam, sobrevivem de resíduos fragmentados da emoção de alguém. Sabe o que não tem lá em Gadara? Não tem uma sinagoga, não tem uma igreja em Gadara, não tem. Quando Jesus, ainda no evangelho de Marcos, está descendo do monte, pega aí, está descendo do monte, um leproso pula na frente, fala assim, Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. Jesus torna um homem limpo, eu quero, ficou limpo. Logo depois, vai, se apresenta ao sacerdote e conta quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Ok, mas por que Jesus não falou para esse homem? Está liberto. Vai agora, se apresenta o sacerdote e fala com grandes coisas. Por que não falou para ele?
porque em Gadara não tem templo, não tem sinagoga, não tem sacerdote. Vou mais, em Gadara não tem uma autoridade espiritual. Segura. Muitas vezes o adversário ele entra, ciranda em certos lugares, porque falta alguém de autoridade espiritual. Eu estou chamando alguém para se posicionar como autoridade espiritual. E não é lá não, tem que começar aqui, ó. Você liberando a palavra profética sobre você. Eu sou templo de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou o habitante do Espírito Santo. Aleluia. Lavacebia cantorihácia, lá subneguécia. Mas ele não podia fazer isso. É o seu primeiro contato com Jesus, é a sua primeira experiência de conversão. Então Jesus, sabedor que é, na sua onisciência, ele sabe que não pode falar para ele o que falara para outros que foram curados em outros locais, em que tinham essas referências espirituais. Então ele vai dizer assim: você vai para dois lugares. Primeiro, vai para a sua casa, vírgula, e para o meio dos seus. Só 2 lugares, diácono. Você vai para a sua casa e vai para o meio dos seus. E aí você conta o que o Senhor fez. Não tem sinagoga, não tem templo, não tem uma autoridade espiritual aqui. E essa cambada de incrédulo não quer nem deixar estabelecer igreja, quer que eu saio. Tudo bem, então você vai para sua casa, parentela, fui, vamos embora, discípulos. E o homem foi. Se você, inteligente, já foi em Marcos capítulo 5, verso 20, diz que ele foi, entrou na sua parentela, casa parentela, diz o texto que ele andou em toda a Decápolis, falando das maravilhas, e o povo se maravilhava. Aleluia! O povo de Decápolis se maravilhava, irmãos. Sabe quem é o pregador de conferência em Decápolis? Um ex-endemoniado. Que é isso? Um ex-endemoniado é o pregador oficial das conferências. Fecha o culto, chama o pregador. Quem é pregador? O ex-endemoniado de Gadara. Oxi, aleluia, aleluia. Ah, irmãos, sabe o que eu aprendo no verso 19 com 20? É que esse homem, segurem, agora o pau quebra das costas. Sabe o que eu aprendo? É que esse homem foi para casa. Jesus mandou, né? Foi para casa, foi para o meio da sua parentela. Mas ele veio de lá, da entrada da cidade, diácono, com uma visão aberta. Ele era portador de uma palavra. O coração dele, diácono, estava inflamado. Ele estava dominado agora. Antes ele estava possuído, mas agora ele está dominado pelo Espírito de Deus. Irmão, permita que é loucura. Esse homem entendeu, não, ficar só aqui em casa, na parentela, é pequeno. Irmãos, isso aqui é doideira, tá? Esse homem está quebrando um paradigma espiritual que foi estabelecido na vida dele. O demônio pegou esse homem e colocou lá no cemitério, estabeleceu ali como uma residência fixa para ele. Então ele tinha uma informação: eu estou limitado aqui. Mas depois que Jesus vem, a autoridade máxima estabelece o espiritual sobre ele. Ele chega em casa, chega na parentela. Ô homem que não fica quieto, senta, homem. Não, eu tenho que ir mais. Eu tenho que ir mais. Você vai aonde, homem? Eu vou andar por aí por Decápolis. Eu vou testemunhar um negócio aí. Eu vou evangelizar. Pastor Marcos, me prova isso. Eu provo. Vai lá no capítulo de número 7 e observa Jesus de novo. Ele está indo para a região de Decápolis. Em Marcos só aparece 2 vezes a referência de Decápolis. É essa do Gadara e a outra. Jesus está indo novamente para lá. Quando chega lá, diácono, Jesus, eu vou colocar por minha conta. Muito pobre isso, tá? Jesus poderia pensar assim: ei, discípulos, nós vamos lá, né, visitar o ex-endemoniado. Oh, vamos lá, Jesus, que legal, vamos. Quando chega lá, tem uma multidão esperando Jesus. Outrora Jesus iria ser expulso do lugar, mas agora tem uma multidão esperando Jesus. O que aconteceu aqui? O pregador, o ex-endemoniado, enquanto Jesus evangelizava em outras regiões, ele evangelizava em Decápolis. Quando liberto, ele falou assim: Jesus, deixa eu ir contigo no barco. Jesus falou assim: não,
você vai para os seus, para a sua família e para os seus. No barco não. E foi embora. Esse homem falou assim: peraí, quer dizer que eu vou estar limitado aqui em Gadara? Vem comigo. Pessoas que estão dominadas pelo poder, pela unção, pela graça, estão cheios de Deus, irmãos, elas estão quebrando paradigmas, elas estão rompendo, elas querem ver milagres, elas querem testemunhar, elas querem externar o mover de Deus. De repente alguém traz do meio da multidão, diz o capítulo 7 de Marcos, no meio da multidão, lá em Gadara, ou melhor, lá dos Decápolis, traz um homem surdo e gago, traz até Jesus. Jesus não só lá libertou, como também curou este homem no meio de uma multidão. Eu quero te convidar a ingressar conosco nas quintas-feiras, liberando a palavra profética. Você pode ser alguém por Deus a viver fora ou diferente de um contexto que quer te pesar, que quer te sufocar. Você pode fazer a diferença. A menina, ela fez a diferença, aleluia. O menino fez a diferença, e esse ex-endemoniado está fazendo a diferença também.